Fala galera, beleza? Bem-vindos à Lapa! Este destino foi indicação da minha amiga Priscila, que aproveitou a oportunidade e também participou do passeio. O processo de ocupação e povoamento dessa região iniciou-se nos séculos XVIII e XIX. O município da Lapa fica a 70 quilômetros de Curitiba e a maneira mais fácil de chegar é pela BR-476, a rodovia do Xisto. Porém, não poderia deixar de pegar um pouco de poeira, então pegamos uma estrada de chão que liga a BR-116 à BR-476. Próxima à entrada da cidade há um pedágio, que não é barato e não aceita cartão. A cidade da Lapa possui o maior conjunto arquitetônico preservado do Paraná e abriga um pedaço orgulhoso da história do Brasil. São 14 quadras e 258 construções tombadas pelo patrimônio nacional. A cidade em si virou uma rara exposição ao ar livre que preserva e conta em cada esquina um pouco da vida e dos enfrentamentos do século XIX. A Lapa foi cenário de batalhas significativas, como a Guerra do Contestado e o episódio conhecido como o Cerco da Lapa, que durou 26 dias em 1894. O passeio inicia-se já na entrada da cidade, no trevo da BR-476, onde encontra-se o Monumento ao Tropeiro, um painel feito com azulejos pelo artista paranaense Poti Lazarotto. É um retrato dos tropeiros que faziam da Lapa ponto de parada entre as viagens de Viamão, no Rio Grande do Sul, a Sorocaba, em São Paulo. Você entra na cidade pelo mesmo caminho que os tropeiros faziam antigamente. Por isso, a Avenida Dr. Manuel Pedro também é chamada de Avenida das Tropas. A Grande Alameda é toda arborizada e rodeada de lanchonetes, restaurantes, sorveterias e padarias. Para ajudar na sua viagem, pegue um mapinha com todos os pontos turísticos da cidade no ponto de apoio ao turista, localizado logo após o Monumento dos Tropeiros. É importante também verificar quais pontos turísticos estão abertos, pois eles possuem agendas de funcionamento diferentes. Formado por imóveis que datam do século XVIII e XIX, o Centro Histórico é um dos cartões postais da cidade, que hoje recebe cerca de 2.000 visitantes por mês. A área tombada pelo Patrimônio Nacional em 1989 é constituída por 258 imóveis distribuídos por 14 quarteirões com variados graus de proteção, sendo o mais antigo a Igreja Matriz de Santo Antônio, erguida ao longo da segunda metade do século XVIII. Apesar de haver muitos lugares para visitar, é possível fazer todo o passeio caminhando, pois a grande maioria das atrações são gratuitas e muito próximas. Dentre eles, o Teatro São João, o Museu Histórico, o Museu de Armas e o Museu da Moda contam com um guia que conta a história do local e, por este motivo, há um passaporte com valor simbólico de R$ 3, que dá acesso a todos estes museus. Vale ressaltar que, bem como o pedágio, aqui também não é aceito pagamento com cartões. Construído entre 1873 e 1876, conforme o projeto atribuído ao engenheiro Francisco Terésio Porto, o teatro é o último remanescente desse tipo de construção no Paraná. De pequenas dimensões, o interior é todo construído em estrutura de madeira, onde se dispõe em forma de ferradura e capacidade para 212 espectadores. O teatro já recebeu a visita ilustre do imperador Dom Pedro II e sua comitiva, e durante o Cerco da Lapa serviu como enfermaria improvisada e foi bastante atingido pelas balas de canhões das tropas que invadiram o lugar. O Teatro São João é um dos 4 teatros mais antigos do Brasil, ainda em funcionamento. Já o pequeno Museu Histórico, ao lado do teatro, mostra o contexto do Cerco da Lapa. O General Carneiro é considerado o grande herói da batalha e o Museu Histórico da Lapa abriga alguns de seus documentos e objetos pessoais,
como a espada, a carabina, as medalhas, o diário e até um lenço manchado com sangue do militar. Uma linda pintura em tela reproduz o leito de morte do general. A Praça General Carneiro está rodeada por alguns dos principais atrativos da cidade. Em seu centro é possível observar a estátua do General Carneiro, o grande herói da cidade. Do outro lado da praça está a Igreja de Santo Antônio, construída entre 1769 e 1787, sendo a edificação mais antiga da cidade. A casa do Coronel Joaquim Lacerda está localizada a uma quadra da Praça General Carneiro. A Casa Lacerda trata-se de um casarão construído entre os anos de 1842 e 1845. Foi transformada em um museu que mostra aos visitantes como era o lar de uma família classe média no século XIX. O local tem importância histórica por ter servido como quartel da 2ª Brigada durante a Revolução Federalista de 1894 e ter servido de base para a assinatura do ato de rendição da cidade. Os móveis impecáveis são originais da época. Durante a visitação, é dado ao visitante um chinelo especial para circular pela casa para proteger o piso de madeira original. Outro ponto dos mais importantes da cidade é o Panteão dos Heróis, localizado em frente à Casa Lacerda. Nele estão sepultados restos mortais dos combatentes do Cerco da Lapa, incluindo o General Carneiro. Por tradição, a grafia em espanhol foi mantida, pois muitos dos combatentes da época falavam espanhol, principalmente pelo lado dos federalistas. Em frente ao panteão, há uma bela praça com canhões originais enfeitando o lugar. Ao lado do Panteão dos Heróis fica a Casa da Memória, mais conhecida como Casa dos Cavalinhos. Recebeu este nome por causa das esculturas dos 10 cavalos alados na fachada e nas laterais. A casa foi comprada e restaurada pela prefeitura. Atualmente, abriga documentos históricos do município, incluindo livros raros e antigos atingidos por balas durante o Cerco da Lapa. Diz a lenda que o antigo dono desta casa teria ganho na loteria imperial após sonhar com cavalos alados. Para comemorar, mandou construir a casa e mandou esculpir os cavalos que lhe deram sorte através do sonho. Ao sair da Casa da Memória, basta entrar na casa ao lado, que é o Museu da Moda. A ideia do museu é contar a história da moda pelas mais de 5.000 peças, desde 1500 até os anos 2000, mostrando como as pessoas se vestiam em cada época. Além dos trajes, o museu ainda conta com diversos itens como bolsas, sapatos, leques, entre outras peças da moda feminina e masculina. A partir daqui, os demais pontos turísticos ficam um pouco mais distantes, então aproveite para conhecer e experimentar a famosa coxinha de farofa da Lapa. Iguaria única, levemente crocante e bastante recheada. Sua origem é controversa, mas reza a lenda que há muitos anos, durante a festa de São Benedito, acabou a comida e começaram a fazer a coxinha com sobras de frango e massa de pastel. Hoje ela é facilmente encontrada em qualquer padaria. Após o merecido lanche, o ideal é visitar a estação ferroviária da Lapa, localizada do outro lado da cidade. Retornando para o centro histórico, visite a Casa Vermelha. Aproveite para comprar uma lembrancinha e seguir o passeio. O lugar vende diversos tipos de artesanatos produzidos pelas associações da cidade. Na Casa Vermelha também existem 2 pequenos museus. O primeiro é o Museu do Tropeiro, que resgata um pouco da história dos tropeiros, com roupas e objetos típicos. O outro museu é dedicado à Congada da Lapa, sendo a única cidade do Paraná onde esta tradição da cultura negra ainda é preservada. Seguindo o passeio, cerca de 1000 metros da Casa Vermelha está localizada a Casa de Câmara e Cadeia, onde está o Museu de Armas. O pavimento térreo abriga o museu, utilizado como prisão até meados do século XX. Aqui estão expostas as armas da Revolução Federalista e as que foram usadas pelo Exército Brasileiro durante o período do Império. São canhões, fuzis, metralhadoras. Algumas quadras acima fica a Igreja de São Benedito, que, segundo os lapianos, é o maior santuário do mundo dedicado a São Benedito. É uma bela igreja localizada em uma área alta da cidade e abriga a imagem de São Benedito,
Um pouco mais afastado do centro, cerca de 3,5 km, está o Parque Estadual do Monge. Na entrada do Parque Estadual do Monge fica o Mirante do Cristo. A partir dali é possível ter uma bela vista panorâmica de boa parte da cidade da Lapa. E no finalzinho da tarde apreciar um maravilhoso pôr do sol. Aprecie estes e muitos outros detalhes visitando a Lapa. Bom passeio e até a próxima curva!